Irmãos, não vou falar de Apocalipse, porque não é o momento de falar isso agora. Mas Jesus está voltando, e Ele já veio para salvar os seus, aqueles que o receberem, e voltará. Ele voltará para buscar a sua igreja. E temos aqui alguns irmãos, como você um dia, que passou pelo batismo. Se você ainda não passou, e você já entendeu o plano de salvação de Deus em Cristo Jesus, você deve tomar essa atitude para se batizar. E esses irmãos estão hoje e daqui a pouco vão entrar ali na água e vão selar essa decisão que tomaram alguns meses atrás ou alguns anos atrás. E isto é importante porque isso faz parte do sacramento. E Cristo deixou 2 sacramentos apenas: batismo e a ceia do Senhor. E se Ele deixou isso, que todo cristão deve participar e deve viver isto, isso significa que se você pode e não faz, você está sendo desleixado, não está levando isso com responsabilidade, ou andar com Cristo, e isso pode trazer uma pena para você no dia final. E no dia final, meu irmão, nosso Deus, como é justo, e Ele é justiça, e nós vivemos um tempo onde Deus só é bondoso e misericordioso, e tudo pode, tudo não tem problema, pode-se fazer tudo, porque Deus é amor, e como amor Ele vai, na sua graça e na sua misericórdia que se renova a cada dia, Ele vai ter misericórdia de mim e vai me deixar entrar nos céus. Não. A Bíblia diz que Ele é amor e é tardinho em irar-se. Mas isso significa ser tardio. Quando Ele diz tardinho em irar-se, significa que uma hora Ele vai praticar isto. E todos aqueles que viveram dissolutamente a sua vida e etc., esses também terão seus julgamentos, como todos nós passaremos por isso, aqueles que aceitaram Jesus, para os seus galardões e etc. E Jesus vem então falando sobre algumas coisas, e fala sobre o homem rico, não é? E vem discorrendo a respeito destas coisas. Um camarada que conhecia a palavra, mas a Bíblia diz lá no verso 21, olha, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Aí Jesus então vem e fala sobre a recompensa do discipulado, a recompensa de ser discípulo. Eu venho de um tempo, irmãos, em que o Evangelho, ele mudava a nossa vida, mudava o nosso comportamento. E quando digo mudava a nossa vida e mudava o nosso comportamento, mudava a nossa maneira de ser. Não que hoje não aconteça isso, mas isso cada vez está sendo colocado de uma maneira diferente. Hoje, vir para Cristo, aceitar Cristo e viver numa igreja, seguir a palavra de Deus, significa não mudar muita coisa na sua vida. Para muitos significa só vir à igreja aos domingos, ler alguns versículos, olha lá, e tá bom. Mas o se converter significa mudar de vida, mudar de direção. É converter. Você está indo para um lugar, você converte, volta.
vira para um outro lado. Você faz a conversão, né? Quem já tirou carteira de motorista, eu já tirei de motorista, de carro e de moto, que não foi fácil, né, Adriano? Mas tirei. Consegui. E o problema, irmãos, que nós queremos seguir a Cristo, e Cristo diz que a nossa vida precisa mudar. E os discípulos foram reconhecidos pela vida deles, pela mudança de vida, pela maneira como eles começaram a viver diferente, a falar diferente, a serem diferentes daquilo que eram. E eu sou do tempo, e eu vou dizer isso, e hoje estava revendo um vídeo bem antigo, que você se converter significava você tirar algumas coisas da sua vida. Por exemplo, eu jogava bola de domingo de manhã, e isso era abominável. Jogava o meu futebol num time e tal, amador, etc. E quando me converti, a primeira coisa que eu fiz foi deixar de jogar futebol no domingo de manhã. Por quê? Porque eu tinha um compromisso a partir de então com a escola bíblica dominical, com Deus, com a palavra. Quando me converti, alguns amigos se afastaram de mim. Por quê? Porque eu havia virado crente. Agora eu era crente que andava com Bíblia e falava de Cristo para as pessoas. O cristão, quando se convertia no meu tempo, claro que eu estou falando de algumas coisas que hoje também não cabe muito, mas só para você entender. Aos domingos, eu ia à igreja, de manhã na escola bíblica dominical, voltava, almoçava, ia 2h30 para a igreja, ensaiava o coral, 5h30 da tarde nós tínhamos a juventude, e depois dava uma meia hora, a gente corria na padaria, comia um pãozinho doce, e logo 7h30 tinha um culto e ficava até 9h30, 10 horas. E aí ficava com os amigos, saía para casa tarde. Eu ia para a igreja, claro que de paletó. Minha roupa começou a ser um pouco diferente. E aos poucos eu deixei de fazer algumas coisas que praticava. O que eu quero dizer hoje, lá naquele tempo, a pessoa se convertia e se conformava com o Evangelho, se conformava com aquilo que a Bíblia dizia. Hoje nos convertemos e a Bíblia tem que se conformar conosco. O Evangelho tem que tomar a nossa forma. Nós nos convertemos e queremos seguir Jesus, mas não queremos deixar práticas de vida. Nós não queremos mudar os hábitos. Muitas vezes nós resistimos em mudar os nossos pensamentos. Não queremos deixar os pecados e vir para Cristo e se batizar. Significa remissão dos pecados em Cristo. Está dizendo, olha, você está sendo batizado para a remissão dos seus pecados. Mas muitas vezes hoje nós estamos nos batizando sem esse conhecimento, sem essa responsabilidade.
o cristão se conformava, e quando digo conformar é tomar a forma do evangelho, das pessoas com quem ele andava. Hoje não. Nós não queremos deixar os nossos hábitos, não queremos deixar a nossa maneira de viver, não queremos largar as pessoas, quem sabe, com que nós andamos e que não eram ou não são boas companhias. Queremos servir a Deus de qualquer maneira. Hoje em dia é diferente de lá. Servir a Deus, meu irmão, era você ir acima da excelência, é você se esforçar, é você se dedicar. E se não havia tempo, arrumava tempo para servir. Hoje em dia, servir a Deus é ser voluntário. Eu faço quando eu tenho tempo, eu sirvo quando há um momento para fazer isso, porque eu estou ocupado com muitas coisas desse mundo. E Jesus está dizendo assim, que aqueles que vão morar com Ele precisa deixar algumas coisas. E Jesus começa a falar sobre riquezas. Sabe que, meu irmão, falar em dinheiro, falar em riqueza, e se isso cai no nosso colo, muda a maioria das pessoas. E Jesus começa a colocar sobre isto. Ou seja, Ele está dizendo, olha, a maneira de viver, aquilo que nós estamos apegados, isso precisa ser deixado. Não está dizendo que a riqueza é ruim, mas ser apegado a ela, isso traz prejuízo. Não está dizendo que você ter seus momentos e ter seus prazeres como ser humano é ruim, mas estar apegado a isso e não conseguir viver uma vida com Cristo e de santidade, isso traz prejuízo. E ele diz o seguinte: nós sabemos que, e a palavra do Senhor diz, se aonde está o nosso coração, né? Ou está a riqueza, se estiver na riqueza, então se o nosso coração está lá, isso é o que tem valor para a gente. E aí nós vivemos num contrassenso de que Jesus é o Senhor da nossa vida, Jesus é o nosso Salvador, é Ele que está dando uma nova vida, estamos recebendo isto, mas nós queremos que Jesus faça isso sem que eu mude nada, sem que haja essa responsabilidade. Está dizendo, então, se você não deixar essas coisas, olha, e todos que tiverem deixado, olha os valores que ele coloca, a seriedade disto. Todos aqueles que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades, por minha causa. Toda vez, irmãos, que esses valores tomam o lugar de Cristo, nós estamos pecando contra Ele. E estamos perdendo lugar. Ele diz, olha, por minha causa, em troca, receberão 100 vezes mais, e herdarão a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Nós queremos a vida eterna, mas nós não queremos deixar essa vida passageira.
E por isso nós estamos invertendo princípios e valores que ainda fazem parte da nossa vida. Então hoje, servir a Deus, eu só sirvo se eu estou feliz fazendo isso. Eu só sirvo se estou de acordo com isto. Eu cresci num evangelho, esse evangelho que eu conheço é o evangelho que quanto mais a gente sofre, mais a gente ama a Deus. Quanto mais somos perseguidos, mais nos aproximamos de Deus. Quanto mais adversidade, mais nós dependemos de Deus. Mas hoje, esse evangelho, se nós sofremos essas coisas, isso nos afasta, isso nos faz se esconder, isso nos faz deixar o valor maior. Nós precisamos, irmãos, olhar para a nossa vida, a nossa condição, o que há de valor, de verdade, para onde nós estamos indo. Se vamos para o céu, casa não é mais importante, meu bem-estar não é mais importante, a minha vontade não é mais importante, os meus desejos não são mais importantes, meus pais não são mais importantes, meus irmãos não são mais importantes, meu dinheiro não é mais importante, meu conforto não é mais importante, porque tudo isso está subjugado àquilo que há de mais valor na minha vida: Jesus Cristo, o meu único e suficiente, o nosso único e suficiente Salvador. Nós precisamos despertar para a vida. Imagina se hoje a gente, ao invés de uma pandemia, a gente começa a ser perseguido e jogado numa arena. Você é cristão? Vá para a arena. Você é cristão? Vá para a cadeia. Você é cristão? Você vai perder suas coisas. Onde nós estaríamos ou como nós iríamos viver? Mas nos foi dado um evangelho. E um evangelho, meu irmão, que nos faz enfrentar qualquer coisa nessa vida por amor a Cristo. Os cristãos que iam para as arenas, que eram jogados aos leões, que eram colocados para que as carruagens os matassem, serem devorados como Daniel, jogado numa fornalha como Sadraque, Mesaque e Abednego. Pessoas que não estavam conformadas ao mundo. E quando digo ao mundo, meu irmão, não estou dizendo sobre sistema, sobre valores. Porque Daniel foi jogado na cova por causa do sistema de valores que Daniel tinha de diferente dos outros. Porque Sadraque e Mesaque foram jogados na fornalha por causa de valores e de não se conformar ao sistema. Nós, irmãos, queira, como diz Paulo, queira vivamos ou queira morramos, nós morremos ou vivemos para o Senhor.
Se comemos ou se bebemos, se fazemos isso, fazemos para o Senhor. Se somos escravos ou se somos livres, nós o somos para o Senhor. Nós precisamos viver esse evangelho. Não estou falando de costumes, roupas. Claro que roupa tem que ter tudo bom senso, não é? Bom senso. Mas hoje a gente também vem para Cristo e não quer mudar a nossa maneira de se vestir. Não queremos mudar nossos comportamentos. E hoje é dia de ceia, meu irmão. Eu, como pastor, e como pastor, como muitos me chamam, e eu não posso, e como pai, e hoje é o dia dos pais, eu não posso de chamar a sua atenção, deixar de chamar a sua atenção para a maneira como estamos vivendo. Poderia estar falando de outras coisas tão que massageiam o nosso ego, massageia, né, o nosso. Mas isso muitas vezes nos leva distante daquilo que Deus quer para nós. Vocês que estão chegando hoje e vão entrar já já ali dentro, vocês estão entrando ali para uma mudança de vida, para um estilo novo de viver. E o estilo novo de viver é o estilo da palavra de Deus. Para um exemplo novo de vida, e o exemplo novo de vida chama-se Jesus Cristo. E que vocês possam estar atentos, para que recebam essa recompensa de estar ao lado de Jesus Cristo. Porque a Bíblia mesmo diz, irmãos, que muitos vão chegar diante dele e dizer: Senhor, Senhor, você me chamou de Senhor, Senhor, mas eu não vos conheço. Mas Senhor, eu fiz milagres, curei pessoas e tal no seu nome, mas eu não vos conheço. Mas Senhor, eu evangelizei e tal, mas eu não vos conheço. As mudanças externas, elas não acontecem sem antes acontecer a mudança interna e a mudança de cabeça, de pensamento. O evangelho que Tiago diz: tende por alegria o sofrer dores por causa de Cristo. Mas hoje, meu irmão, o evangelho está nos dizendo: ai meu Deus do céu, eu estou sofrendo, ai meu Deus do céu, mas quanto problema, Jesus, eu não estou aguentando, Jesus, ai meu Deus do céu, eu vou parar um pouco, ai eu vou deixar, ai não quer. Meu irmão, o verdadeiro cristão, ele é casca dura. E digo, quando casca dura, meu irmão, é quem não se abate por qualquer coisa, não se limita por qualquer obstáculo, ele não se afasta por qualquer gigante. Ele é uma pessoa que vai adiante, e se for necessário, se for questionado, olha, como eu já ouvi tantas vezes, gente, olha, que pais ou famílias deixaram. Se você quer seguir isto, nos esquece. Esquece que você tem pai. Esquece que você tem irmão. Esquece que você tem família. Eu vi as duas coisas.
cristãos que deixaram Jesus por causa desses questionamentos, e outros que preferiram seguir Jesus, e depois de tempos, suas famílias estavam se colocando diante de Deus. Se você não deixar sua casa, conheci gente que não saía de casa porque não podia deixar a casa sozinha. Conheci gente que deixava de servir a Deus por causa de cachorrinho dentro de casa, que não podia servir a Deus porque o cachorrinho ia ficar sozinho. Eu não posso fazer, eu não posso ir, eu não posso servir porque tem um cachorrinho para eu cuidar. Pelo amor de Deus! Nós fomos chamados para uma herança. Você é herdeiro dos céus, meu irmão. Você é herdeiro de toda a glória que há em Cristo Jesus. Ele está compartilhando isso comigo e com você. Então, querido, não tem valor algum, não tem nada que tenha valor maior do que isto. E que nós sejamos, irmãos, sim, sim, não, não. E assim então a gente consiga continuar caminhando até chegar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro que nesse tempo de pandemia, para muitos é mais gostoso estar no sofazinho, aguinha gelada, ar-condicionado às vezes, e assistir um culto gostoso, uma palavra, tal. Mas aonde está todos que tiverem deixado casa, irmãos, riqueza, irmãs, pai, mãe, filhos e propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Eu quero a vida eterna. Eu quero estar com o nosso Cristo. Não podemos parar por nada. Nada pode nos parar. E eu vou dizer para você aqui, presta atenção que eu vou dizer. Mas pastor, o senhor está trazendo só umas notícias meio ruins. A Bíblia não tem notícia boa. A Bíblia diz, vai piorar. Guerras vão surgir. Outros vírus vão surgir. Outros problemas vão surgir. Outras questões vão surgir. Não importa o que vá surgir daqui para frente, porque estamos nos últimos dias e temos que estar preparados. O que importa é como vamos reagir a tudo isso. Nós não somos daqueles que retrocedemos. Nós somos daqueles que avançamos. E alguém já disse, se eu tenho que morrer, então eu já vou morrer agora, porque eu vou ver mais rapidamente o meu Senhor na sua glória. Isso vai acabar. Esse corpinho bonitinho que você tem aí, que você se mata para deixar bonitinho, isso aqui vai acabar. E o corpinho perfeito, o corpinho maravilhoso, está com Ele. Está com Ele. A casa vai acabar, riqueza vai acabar, mas a maior riqueza é a glória dele, está lá, nos aguardando, aleluia. E nós vamos chegar até lá, meu irmão, e vamos, não é? Vamos viver tudo isto, e viver a vida eterna,
e ter certeza da vida eterna, e vocês devem ter, é já viver isto aqui e agora. Porque quem tem certeza da vida eterna não tem medo dos problemas, não tem medo de pandemias, não tem medo de doença, não tem medo de perseguições, não tem medo de ser trancafiado em tal lugar, não tem medo de ser colocado na parede e ser metralhado. Sabe por quê? A glória está lá. É certa, é certa. É certa, aleluia, meu irmão. Um dia esse choro vai acabar, as lágrimas vão acabar, os problemas vão acabar, meu irmão, as imperfeições vão acabar, meu irmão, as guerras vão acabar, a morte vai acabar, meu irmão, porque o Senhor, Ele já venceu tudo, e tudo isso Ele já compartilha conosco hoje, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chegar lá, e eu sei que também você quer chegar. Olhe para essa pessoa que está do teu lado, diga: nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Guarde esse texto na sua vida, principalmente o verso 29. Principalmente, todos, não tem um ou outro não, todos que tiverem deixado, tem que deixar. Todos que deixarem, todos esses herdarão a vida eterna. Amém?